Imagine uma tradição que parecia inofensiva, um momento de pura diversão entre amigos. Agora, imagine que essa tradição, algo que todos acreditavam ser apenas mais uma brincadeira, se transforma em uma tragédia que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. Em junho de 1997, um grupo de jovens estava prestes a viver um dia de celebração no último ano de escola. O que eles não sabiam é que uma decisão impulsiva, um simples momento de euforia, traria consequências irreversíveis. O escorregador aquático Banzai Pipeline, famoso no parque Waterworld US, seria o palco de um desastre inesperado. Mas o que realmente aconteceu ali? Como algo tão simples se transformou em uma tragédia? Você vai descobrir, mas esteja preparado. A lição que essa história ensina é mais poderosa do que você imagina. Antes de começarmos, verifique se está inscrito no canal. Contamos com sua presença nos próximos vídeos. 1. Tradição de fim de ano se transforma em risco. Era uma vez em um lugar chamado Napa, um grupo de alunos do último ano da Napa High School. Eles estavam prestes a se formar, e isso significava que seria o último grande momento juntos antes de seguir cada um para o seu futuro. E o que melhor maneira de celebrar essa época do que com uma tradição única? Todos os anos, a turma se reunia e ia para o Waterworld USA, um parque aquático enorme e cheio de toboáguas e diversão. Mas ao invés de descerem os toboáguas de forma normal, como todo mundo, eles tinham uma ideia bem diferente: o entupimento. Era um tipo de jogo maluco onde eles formavam grupos gigantes de amigos, se aglomeravam e desciam todos juntos, em um grande pulo pelo escorregador. Imagine só, dezenas de pessoas ao mesmo tempo, tentando se equilibrar enquanto escorregavam. Parecia ser a coisa mais divertida do mundo, mas ninguém imaginava o perigo que isso escondia. O escorregador, que normalmente era feito para umas poucas pessoas, não estava preparado para tantos alunos descendo ao mesmo tempo. Era como tentar colocar muitas peças de um quebra-cabeça em um espaço pequeno, só que nesse caso o espaço não aguentou. A diversão estava no ar, mas também estava presente algo que ninguém via: o risco escondido no fundo de toda aquela animação. 2. Início do desastre no Banzai Pipeline. O dia estava chegando ao fim, e o sol começava a se pôr, criando aquele clima perfeito para um último mergulho no parque aquático. Os alunos da Napa High estavam se divertindo como nunca, rindo e brincando, aproveitando cada segundo juntos. Mas uma ideia maluca surgiu. Por que não fazer uma grande aventura no escorregador mais famoso do parque, o Banzai Pipeline? Esse escorregador gigante parecia o lugar perfeito para mais uma brincadeira, e como sempre, o grupo estava animado demais para se preocupar com os detalhes. Cerca de 30 estudantes decidiram descer juntos. Não era só uma fila normal, não. Eles se amontoaram no topo do escorregador, todos empurrando uns aos outros, tentando entrar ao mesmo tempo, como uma grande pilha humana. Os salva-vidas, que estavam ali para garantir a segurança, tentaram alertar o grupo, gritando para que eles descessem um de cada vez, mas as palavras pareciam se perder no barulho da diversão. Sem saber, todos estavam prestes a colocar a estrutura do escorregador à prova, e o que parecia ser uma aventura animada estava prestes a virar um pesadelo. Quando o sinal finalmente foi dado, os estudantes começaram a descer. Mas, em vez de sentirem a adrenalina da velocidade e da diversão, o que aconteceu foi algo inesperado. O escorregador, sobrecarregado pelo peso de tantos jovens ao mesmo tempo, não conseguiu aguentar. A estrutura do Banzai Pipeline, que parecia forte, começou a ceder, e o que era para ser uma descida emocionante se transformou em um desastre. 3. Acidente grave e múltiplos feridos. A diversão de repente se transformou em caos. Quando a estrutura do Banzai Pipeline cedeu, o som de estalos e gritos tomou conta do parque aquático. Os estudantes, que estavam juntos, desceram de uma vez só, mas em vez de uma chegada suave na piscina, foram jogados com força no chão, em uma confusão de corpos e dor. A seção do escorregador que se rompeu parecia um brinquedo quebrado, espalhando os jovens de forma descontrolada. Alguns caíram diretamente nos canteiros de plantas ao lado do escorregador, outros foram arremessados para longe,
batendo com força no chão. A grama e a terra estavam cobertas de jovens machucados, gritando de dor. A cena era aterrorizante. Vários estudantes estavam feridos, e enquanto o pânico tomava conta, logo ficou claro que a situação era grave. No meio daquela confusão, havia uma jovem chamada Quimby Guillotte, uma garota de 18 anos que estava entre as vítimas. Ela estava gravemente ferida. Apesar de todos os esforços para salvar a sua vida, ela acabou falecendo devido aos ferimentos. A perda foi devastadora, não apenas para sua família e amigos, mas para toda a escola e a comunidade. A tragédia ficou marcada no coração de todos, deixando claro o quanto um momento de diversão pode se transformar em algo irreparável quando não se toma cuidado. Queremos saber o que está achando. Deixe um comentário se você ainda não sabia dessa história. 4. Investigação e consequências legais. Após o caos e o pânico, a tragédia não passou despercebida. A notícia se espalhou rapidamente e logo as autoridades começaram a investigar o que havia acontecido. Eles queriam entender como algo tão sério podia acontecer em um parque aquático que deveria ser seguro para as famílias e para todos que o visitavam. Durante a investigação, ficou claro que o escorregador Banzai Pipeline em si era, na verdade, seguro, mas apenas quando usado corretamente. O problema não estava na estrutura do brinquedo, mas no fato de que o escorregador foi sobrecarregado com muito mais pessoas do que ele deveria suportar. Os salva-vidas haviam avisado várias vezes para que os estudantes descessem um por vez, mas ninguém os ouviu. O escorregador não estava preparado para tanta gente ao mesmo tempo. Apesar disso, a Waterworld USA, o parque aquático, não foi considerada culpada pela tragédia, pois o acidente ocorreu por uma falha no comportamento dos visitantes e não por negligência do parque em si. No entanto, como o sofrimento das famílias e dos feridos era imenso, a empresa decidiu chegar a um acordo judicial e pagou cerca de $4 milhões para cobrir os danos causados pelo incidente. A investigação deixou uma lição importante. As coisas podem sair do controle rapidamente quando não se seguem as regras de segurança, mesmo em lugares projetados para ser diversão pura. A empresa não foi culpada, mas a tragédia serviu para lembrar a todos sobre a importância de respeitar os limites e prestar atenção nos alertas. 5. Formatura marcada pela tragédia. Mesmo depois de tudo, a vida seguiu, mas de um jeito diferente. A cerimônia de formatura da turma da Napa High School ainda aconteceu, mas não foi nada como eles haviam imaginado no começo do ano. Ao invés de sorrisos despreocupados e abraços animados, o clima era silencioso, pesado. Muitos alunos que participaram do acidente compareceram mesmo assim, alguns com muletas, outros em cadeiras de rodas. Havia marcas nos corpos e nos corações também. Quando os nomes eram chamados e os diplomas entregues, dava para sentir que aquele não era só um dia de celebração. Era um dia de luto, de reflexão. A cadeira vazia que teria sido ocupada por Quimby Guillotte era um lembrete doloroso de como tudo mudou em um instante. Os professores e alunos estavam ali não só para comemorar o fim do ensino médio, mas para lembrar que escolhas impulsivas, mesmo em momentos de alegria, podem ter consequências que duram para sempre. E assim, o que começou como uma tradição divertida de fim de ano se tornou uma memória marcada pela dor. Uma história real que até hoje ensina sobre cuidado, responsabilidade e o valor da vida. Você obteve algum ensinamento com essa história? Deixa o like. A tragédia do Banzai Pipeline nos lembra que até as decisões mais impulsivas podem ter consequências eternas. O que começou como uma diversão entre amigos virou uma lição dolorosa sobre segurança e responsabilidade. Nunca subestime o poder de uma escolha. Ela pode mudar tudo em um instante.